Bom dia, Dona Lealdina. Bom dia. Pode-me dizer o nome completo, se faz favor? Lealdina da Costa Pinho. Lealdina da Costa Pinho. De onde é que é, Dona Lealdina? Sou de São Roque, Onde é que fica São Roque? Oliveira das Meias. Oliveira das Meias. E como é que veio cá parar? Porque eu tenho a minha filha aqui, Em Bragança? em Bragança. Mora ali no... Mora cá perto? Mora. É? Ela tem uma casa de seguros ao pé do Mini Preço, em frente. No Mini Preço da Sá Carneiro? Sá Carneiro, é isso. Ok, está bem. Muito bem. Então, a Dona Lealdina andou na escola quando era mais nova? Andei só até ao terceiro ano. Até ao terceiro ano. Em que escola andou? Isso agora. Eu andei lá em São Roque. Foi em São Roque. Lembra-se do nome da escola? Não. Ok. Fez o terceiro ano. Então aprendeu a ler e a escrever, não foi? Sim, Hoje em dia ainda sabe ler e escrever? sei. É como andar de bicicleta, não se esquece, não é? Isso. Está bem, então. Então, terceiro ano. São Roque é uma freguesia. São Roque é uma freguesia que pertence a Oliveira das Meias. É Oliveira das Meias. Bostelo, Saber, não é? Bostelo, eu era de Bostelo. Ok. Pertence a São Roque. Bostelo, eles não queriam ser independentes, mas tinham de ir para uma freguesia que chama-se São Roque. Eles queriam estar em Bostelo com tudo. Tem lá o futebol, tem lá aquelas coisas todas. E eles queriam ser independentes, mas não puderam ser. Não pode ser. Então vamos tentar retroceder um pouco na sua vida. E desses 3 anos que teve na escola, lembra-se de alguma coisa daquele tempo? Lembro-me que a professora era muito má. A professora era muito má. Como é que se chamava a professora? Lembra-se do nome dela? E agora não, a memória não estava boa para isso. Então, momentos para que você se lembre que a professora era má. O que é que acontecia? Era má porque a gente chegava tarde à escola e ela batia com a régua. Ah, tinha uma régua? Tinha uma régua que batia, a gente até se urinava no chão. Então, mas era uma régua como? Comprida, Grande, madeira? Madeira. Mas muita gente fala dessas regras. Era um tempo todo muito esquisito. E lembra-se de alguma coisa que aprendeu com ela? Eu era inteligente, a professora até era muito boa para mim, porque ela sabia que eu podia ir mais longe e não ia por causa de eu estar em casa a tratar dos meus sobrinhos. Porque eu vim para casa, porque antigamente era assim, não havia dinheiro para se arranjar uma pessoa para ficar com eles e eu continuar a escola. Ok. Mas não foi possível. Pois, naquela altura era mais difícil, não é? Era muito mais difícil. Ok. E então a escola era em Bostelo, era uma escola grande. Era escola pública? Era. Era. Mas era a escola mesmo do Estelo, não? Não tinha esse nome? Não sei bem agora, no momento. Não, também não é importante, não se recorda muito bem. Ok. Então, na escola, lembra-se do tipo de material que usava, os trabalhos que você fez? Lembra-se de alguma coisa? Tem alguma memória? A gente fazia, a gente chegava à hora do recreio, ia brincar e jogávamos a macaca, era o nosso brinquedo preferido. A escola era grande? Era grandinha. Era? E jogávamos a bola, brincávamos. Jogava a bola também? Brincávamos com a corda. Era esta a escola? Olha que é parecida com essa. Se não é essa, é uma igual.
Isso foi agora o meu colega que pôs aqui o nome da escola. Rua Padre Pereira da Costa, é a rua da escola. Número 77. Se calhar é essa. É capaz. Eu tinha assim uns portões largos. Ok. Deixa eu ver aqui. Tem aqui uma árvore. Tem. As vedações. Era nesta rua. Era nessa rua mesmo. Pois agora as coisas mudam, não é? Mas a escola ainda lá está. Ainda está A intacta. escola está nova, é exatamente essa. É essa? É. Sim, senhor. Então o que é que gostava mais quando estava nessa escola? A gente ver que era dos intervalos, gostava não é? mais de brincar, a jogar a Naquela bola. idade. Mas eu era muito inteligente na escola. Gostava Eu de. gostava de andar na escola e eu gostava. Mas foi mal que não me deixaram. Depois teve que ir tratar dos seus sobrinhos, não é? Os meus sobrinhos, as irmãs tinham os filhos e a irmã é que tinha de ir tomar conta deles. Eu dizia a elas que isso era mal feito. Porque uma vez que eu podia hoje estar bem e não estou porque eles não deixaram. E a gente tinha que obedecer na altura porque a minha mãe também tinha 7 filhos e o meu falecido pai era trabalhava naquilo do vidro, na Marinha Grande, que ele ia para lá trabalhar. Era uma vidraria? Faziam vidros? Vidro. Ok. E eu também lembro-me ir para o trabalho. Quando eu tinha 9 anos já trabalhava. Ok, já lá vamos chegar então. Até ao 3º ano, que idade tinha, quando acabou a escola? Eu tinha, não sei, pai... 7, 8? Pai, 8 anos. Porque eu aos 9 já fazia qualquer coisa de trabalho para ganhar dinheiro. Ok. Mas foi mais ou menos até essa altura. Ok. E só mais uma pergunta em relação à escola. Você lembra-se onde se sentava na escola? No sítio onde você se sentava? Lembra-se? Não, mas eu tinha mais cadeiras para a frente, menos cadeiras para a frente do que para trás. Era, não sei, mas pai, na terceira Sim. era capaz de ser nas terceiras cadeiras que a gente, as cadeiras eram assim. E na altura a turma era tudo misturada? Era alunos do primeiro ano, Era. do segundo, alunos do terceiro? Ou eram salas diferentes? Não, a gente, eu lembro-me de ser só a gente na escola, daquele... Só vocês é que lá estavam? Só o 3º ano que existia naquela altura? Não, tinha mais gente, tinha mais, mas eu agora já foi muitos anos, a minha memória está muito fraca para isso. Não há problema. Eu sabia muito isso. A Lealdina costumava ir ao quadro? Às vezes ia. E como é que se sentia quando ia ao quadro? Eu não sentia-me bem, que eu gostava de ir ao quadro. Gostava de fazer desenhos, as próprias letras, ia lá fazer letras para os outros alunos aprender. E eu gostava muito de ir ao quadro, porque eu era uma pessoa que era muito... Ok. Gostava daquilo. Então tinha português, lembra-se de dar letras? Português, inglês. Inglês também tinha na altura? Tinha, já tinha lá na altura, já tinha. Já a gente fazia até os primeiros algarismos, mas agora não me lembro o que era. Já foi há muito tempo. Então, e matemática? Lembra-se da matemática também? Também gostava, eu gostava das disciplinas todas. Das disciplinas Porque todas? eu gostava da escola, gostava de estar na escola. Gostava de Antes aprender? queria estar na escola do que estar atrás os sobrinhos, os meus sobrinhos.
mas teve que ser. E agora em relação à professora, já me disse que a professora era má, mas havia mais alguma coisa que... Então uma até mijou de estudinha no chão uma vez, porque era de inverno, a gente com as mãos frias e ela era bater com ela, era muito má, para não dizer outra coisa. Ok. A escola era fria na altura também? Era. Não havia aquecimento na escola? Não tinha lareiras ou... Não me lembro que tivesse alguma coisa. E digam uma coisa, vocês iam de manhã e só saíam à tarde, almoçavam lá, iam à casa almoçar, como é que faziam? Os que ficavam perto iam, os que não ficavam levavam coisas para comer. Levavam coisas para comer? Sim. Portanto, só havia a professora ou havia mais funcionários? E tinha lá uma loja ao lado. Havia uma loja ao lado da escola? Ao lado, que era o Sr. João, esse ainda me lembra. O que é que fazia o Sr. João? Que loja tinha? Era uma loja de tudo. Ele tinha todo tipo de... Tinha todo tipo de coisas que se pudesse vender. Ok. Era uma mercearia? Era uma loja. Ele gostava muito, começava assim a caminhar e a estudar, canalhada, que depois ao fim do ano é que se vê o resultado. Exatamente. Morava longe da escola, Leolina? Não era muito longe. E aí vinha a pé? Como é que fazia? Ia a pé. Então, mas ia almoçar a casa ou ficava lá a almoçar? Não, às vezes eu podia ir a almoçar, mas eu levava coisas que antes queria lá ficar na hora da refeição. Assim, comia, depois brincava, não é? Eu era muito, como é que se diz? Eu gostava de tudo que fosse andar lá fora e fazer coisas diferentes, eu gostava. Então era feliz? Nessa altura sim, na escola ainda teve, mas quando eu saí gritei muito. Ok, vamos então a essa parte. Depois do terceiro ano, quando saiu, o que é que fez? Foi logo trabalhar com o seu pai na vidararia? Não, que era na Marinha Grande que ele estava. O meu falecido pai foi para a Marinha Grande fazer o vidro. Tinha uma fábrica muito grande em quem ia para a Oliveira das Meias. Tinha uma fábrica que era do Sr. Mateiro, empregou lá muita gente. Ali daquela zona, não é? Naquela zona, agora está tudo botaram aquilo abaixo e fizeram prédios. E quanto tempo lá esteve a trabalhar com o seu pai? Recorda-se? Eu nunca estive a trabalhar com o meu pai. Não? Eu estive a trabalhar sozinha, eu ia trabalhar para Lações, que era gaspiadeira, aprender a gaspiadeira. Tá bem. E eu nessa altura passei um período um bocado ruim, porque eu lembro-me que eu ainda não era assistida nessa altura. E um dia eu cheguei ao pé do meu falecido pai, que eu ia toda cheia de sangue à frente e atrás. E ele só me lembra ele me cobrir com o casaco dele e levar-me a casa. Ele disse: não te preocupes, filha, que quando chegares a casa a mãe explica tudo. Pois, na altura foi é natural das próprias meninas, não é? Eu via aquilo, não sabia nada, não era nada como agora. Pois, na altura não sabia. Não sabíamos e eu estava muito descontente por ver aquilo. E ele assim: não te preocupes, filho, eu vou-te levar a casa e depois a mãe explica-te as coisas como estão. Ok. Eu lembro, porque depois a minha falecida mãe ficou com 7 filhos sozinha a trabalhar, ia para fora ganhar uma malga de feijões para a gente todos comer aquilo. Ela passava muito mal. E depois com que idade ficou sem pai, se não é descrição? Eu com 9 anos, ainda não tinha 10.
Foi nessa altura, mas o que aconteceu com esse acidente? Não, foi a próstata. Ok. Nessa altura não havia nada que se pudesse fazer. Ou seja, E depois eu alarguei. o que é que fez a seguir? Quando começou a ser mais velha? Quando foi a seguir eu, pronto, saí da escola, fui trabalhar para o Couto. O que é o Couto? O Couto era uma freguesia também. É uma freguesia de lá? Conhecia, era Couto, São João da Madeira e por aí adiante. E que atividade é que fazia quando foi para Couto? Fazia molas da roupa. Era isso que fazia. Pronto, e depois você, entretanto... Eu ia trabalhar, levava a comer. Mas naquela altura era de noite, não se via nada no inverno. Eu ia com comer para comer e desvirava tudo. Eu depois ia para... Como era aquilo? Era onde estavam as freiras. Eu ia para lá chorar, cá para fora, para os bancos. E chorava muito e elas vinham cá fora e davam-me sempre alguma coisa para comer. E a partir daí foi sempre a trabalhar em coisas incertas. Eu era uma criança para ir trabalhar para o Couto a pé e saí de casa muito cedo, era escuro, era de noite, não via nada. Eu ia por aqueles queres para chegar lá mais depressa, porque eu não queria ir muito cedo, porque eu não queria sair da cama. E a gente escorregava porque o caminho tinha lodo, e a gente escorregava por lá abaixo, olha, ficava sem nada. E pronto, mas eu sempre passei por cima disso e andei lá ainda bastante tempo. Depois a seguir, eu como tinha o gosto de ser gaspiadeira. Gaspiadeira, é assim que se diz? Gaspiadeira, é. Isso qual é a função da gaspiadeira? É fazer os sapatos. Gaspiar os sapatos para o sapateiro pregar e fazer o resto. Pois, hoje em dia já não se utiliza gaspiadeiras. Utiliza sempre. São aquelas senhoras que cosem os sapatos? Fazem de princípio ao fim, cola com cola, vão à máquina cozer e fazia o sapato de princípio ao fim. E onde é que você aprendeu isso? Eu lembro-me, queria chegar a esse ponto. Eu entrei para uma fábrica que eu queria ser gaspiadeira de toda a maneira, e essa fábrica estava a precisar de uma pessoa. E eu não sabia nada o que era um sapato. E disse que sim, que sabia fazer tudo, porque eu disse que era para fazer as amostras, que tinha de fazer amostras primeiro para depois vender os sapatos. E o que é que eu fiz? Como eu dava-me bem com o senhor que era cortador, estava a cortar a obra, e ele sabia muito mais do que eu, e quando eu não sabia, olhava para ele e ele dizia assim, faz assim, faz assim, faz assim, o sapato fica impecável. Com aquele amor que eu tinha ao sapato, fiz aquilo como quem esfregou um olho da cara. Fiz aquilo tudo muito bem e fazia cada sapato, até porque era eu que fazia as amostras todas. Com que idade? Com que idade? Nessa altura eu tinha 12 anos, 11 anos mais ou menos. E fez isso até casar? Foi isso sempre até... Mesmo depois de casar, trabalhou? Mesmo depois de casada tive uma fábrica. Conta-me então essa história da fábrica. A fábrica é assim, a gente trabalhava em casa para uma fábrica. E se pudesse trabalhar para outra fábrica, trabalhava. E
Era na própria casa? Vocês faziam o sapato na vossa própria casa? Não, isso na minha casa foi quando a gente botou, uma vez que a gente sabia, o meu falecido era pregador. E eu era gaspiadeira, por isso eu fazia gaspiava os sapatos que era para ele pregar. E fazia o sapato do princípio ao fim. De início ao fim? Estava fabricando ao fim, e ele disse assim: mulher, então a gente faz o sapato inteiro para os outros, porque é que a gente não há de botar aqui para fazer para a gente próprios? E assim começamos por baixo da minha casa. Tinha lá um salão, que era a casa, era para dividir quem quisesse. Okay. E fez lá a fábrica. Tudo bem. E eu gaspiava e ele fazia. E depois, quando eu tivesse gaspiado, eu ia para o pé dele para ajudar a fazer o sapato. E eu sabia, nessa altura, fazer um sapato, pregar um sapato, faziam com o sapato inteiro. Nessa altura. E assim foi. Quando é que se reformou? Eu reformei-me, eu tinha 59 anos, mais ou menos. Sempre a trabalhar na fábrica até aos 59 anos? Sempre. E depois de eu ir para casa ainda trabalhava mais. E eu tinha pena porque vinha para lá muitos fornecedores com a obra para eu fazer. Eu gaspiava a nossa e ainda ia gaspiar a dos outros. Porque eu era uma mulher muito despechada, não sei como é que eu fiquei assim. Mas o que é interessante na sua história, além de tudo que me contou, obviamente, é como você, aquilo que aprendeu na escola e aquilo que mais gostou e aquilo que aprendeu também com o trabalho. E é para isso mesmo que nós estamos a conversar consigo e tentar perceber como é que foi a sua vida nesse aspecto. E dentro desses dois mundos, na sua educação, quando você era mais novinha, que se lembrava dos intervalos, lembrava-se que a professora era má. Era o que eu mais gostava, era dos intervalos. Era isso que eu queria dizer. Dentro desses dois mundos, quando você era pequenina, que andava na escola, gostava dos intervalos, e quando você foi gaspiadeira, o que é que gostou mais desses dois mundos? O que é que gostou mais? Quando era pequenina e estava na escola ou quando foi gaspiadeira? Eu gostava dos dois mundos desses, mas mais gostava quando andava na escola. Divertia-se muito mais, não é? Me divertia muito mais e não era... Parecia que tinha mais liberdade, era isso? É capaz. Sim, é capaz de ser assim. Posso falar com a boca seca. Já lhe damos depois um bocadinho de água. Era feliz? Era. Nessa altura era. E depois? Depois, no entanto... Apesar das dificuldades? Eu fui sempre uma pessoa muito divertida. Sempre encarou a vida com coragem? Sempre. Tinha problemas, eu botava-os para trás. É assim mesmo. E fazia tudo que eu gostasse. E fazia tudo o que eu queria. Não havia ninguém que me botasse a mão. E que deitasse abaixo? Que deitasse abaixo. É assim mesmo. Dona Lealdina, obrigado, está bem? De nada. Espero não ter estragado a máquina. Não, a máquina estraga, é nova.